Queridos, é um prazer estarmos aqui essa manhã, adorando o nome do Senhor, pois em todo o tempo o Senhor é bom para conosco. O Salmo de número 103, ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista nos convida: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem te redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade, repita comigo, se renova como a da águia. Deserto é um lugar de tratamento do Senhor. Deserto é um lugar de provisão. Deserto é um lugar em que Deus forja em nós a sua identidade como filhos. Está escrito que Ele, muitas das vezes, Ele nos atrai para o meio do deserto, para ali falar conosco. Deserto é lugar em que nós aprendemos dependência de Deus. Feche os seus olhos nessa manhã, curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor, muito obrigado por Tua presença, Senhor, que nos sustenta, que nos fortalece e que supre todas as nossas necessidades. Obrigado pelos milagres que são feitos constantemente, Senhor, em favor da nossa vida. Te agradecemos pelo nosso nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui essa manhã em comunhão. E é nessa comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Vamos queimar incenso essa manhã nesse lugar. Vamos oferecer a Ele os nossos louvores, o sacrifício dos nossos lábios, a verdadeira adoração. Cante assim: não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Mas que estratégia, posso não ver.
chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Senhor, por toda a provisão enviada em meio ao deserto, Senhor. Cante. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio em Jesus. Presença maravilhosa. Nós temos a liberdade em Cristo para desfrutar dessa presença. Renda-se diante dele essa manhã. Renda-se diante dele.
és tudo que pra viver, eu me lanço aos seus braços, onde encontro. Entre na presença dele com ousadia. Aos seus pés. Eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas: gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar, contanto que cumpra em mim não vamos parar, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos faz permanecer. No dia em que ouvimos aquela voz, começou a arder em nosso coração o desejo de sempre estar em sua presença. Não há lugar melhor. Não há outro lugar onde encontramos satisfação plena. Fogo cerrado. Há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Faz arder, Senhor.
Deixa queimar, deixa queimar. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Deixa queimar. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só Queremos seus pés. doce, Tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. doce, 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 tão doce, alto, tão Declare. alto, fundo, profundo é o seu amor. doce, Tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. deixa queimar, 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 deixa queimar. deixa queimar. Estes são os dias de Elias, em que o Senhor vai responder com fogo. Estes são os dias de Atos dos Apóstolos, em que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Peça aí de onde você estiver nessa hora. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Desfrute da presença. Senhor, nós te agradecemos por este tempo tão precioso, tempo este que o Senhor nos deu para que pudéssemos adorar o teu nome em espírito e em verdade. Esta canção, meu Pai, nós declaramos de todo o nosso coração, e é o que, Senhor, desejamos todos os dias. Aleluia. Que o teu fogo arda dentro de nós, ó Pai, nos movendo para que possamos cumprir o teu propósito. Há uma voz que a todo tempo soa em nossos ouvidos, para que possamos, meu Pai, ter este fogo aceso no nosso coração. Ó Deus, quando tu chamaste ao teu filho Samuel, ele ainda não entendia e não reconhecia a voz do Senhor, mas a tua palavra nos diz que uma vez que ele passou a ter intimidade com a sua voz,
Todas as vezes que o Senhor ordenava a Samuel para que pudesse fazer a sua vontade, Senhor, nada impediu que Samuel fizesse. Ó Deus, é o que nós queremos. Tantas coisas tentam nos parar. Ó Deus, tantas vozes tentam, meu Pai, falar conosco. Mas nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque só a Tua voz o nosso coração identifica, ao ponto, meu Pai, Senhor, do Teu fogo aumentar, ó Deus, e nos fazer, meu Pai, caminhar para o Teu propósito. Muito obrigado, Senhor, que nesta manhã esta pessoa que nos ouve, o Senhor possa também alcançá-la com Teu fogo, que a sua voz, meu Pai, possa falar ao ouvido dela, e o seu coração, meu Pai, ó Deus, seja agora, ó Pai, queimado pelo fogo, o fogo do Teu Espírito. Cheira cachomanácia. Nesta manhã nós pedimos, meu Pai, Senhor, que a sua voz fale conosco neste momento. Fale conosco. Fale a esta vida. Fale a esta família. Fale a este irmão, Senhor. Ó Pai, como aquela voz que o profeta, meu Pai, recebeu do Senhor e liberou sobre o vale dos ossos secos. Aquela voz que passou, meu Pai, a ministrar vida. E a Tua palavra nos diz que um grande milagre aconteceu. Nesta manhã nós ministramos vida. Que esta palavra que será ministrada, ó Pai, seja uma palavra de vida. Aonde houver, meu Pai, ó Deus, uma vida sedenta, um coração sedento, nós ministramos nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido, onde você estiver, a aplaudir o Senhor nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, bom dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é por isso que estamos aqui adorando e bendizendo o seu santo nome. Amém? É motivo de alegria poder ministrar a palavra de Deus. E eu queria meditar em 4 versículos que se encontram no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. E eu gosto muito deste texto, embora já tenha ministrado neste texto, nestes versículos, quando estive no monte na semana retrasada. O Senhor nos trouxe à memória estes versículos, e ali eu estava com alguns irmãos e eu pude compartilhar, pude meditar nesses versículos e muito fomos edificados. E eu sei que nesta manhã não será diferente. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo de número 4, que diz assim, o versículo 1: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem
naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Pai, obrigado por esta palavra e que o teu Espírito possa nos ajudar, Pai. Ajudar, meu Pai, este teu humilde servo que estará ministrando a tua palavra, mas também que o teu Espírito possa ajudar cada pessoa que estará ouvindo e recebendo. É o que nós oramos nesta manhã no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós lemos estes versículos tão ricos e vamos entender que no texto que nós lemos, partindo do final do versículo 1, ele diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Ele fala: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí sim, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, no final do versículo 1, diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que o escritor está querendo nos ensinar aqui é que a nossa vida, ela é uma corrida. Em outra versão, ela é uma carreira. Ou seja, um tempo que nós temos aqui para cumprir o propósito de Deus. E quando eu vejo em Jó, capítulo 14, e eu quero ler os versículos do 1 ao 5, que diz: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Versículo 5. Visto que os teus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Ou seja, a corrida que o Senhor preparou para nós, ou seja, o tempo que nós temos aqui na terra, nós vamos entender que é um tempo muito curto. E Jó, ele então deixou isto registrado nesses versículos que lemos. No versículo 5 fala que os nossos dias estão determinados. Os nossos meses estão contados. Existe limite. E diz que ninguém passará do limite que Deus estabeleceu para cada um. Então nós vamos entender que o nosso tempo é curto. E a corrida que o Senhor tem para nós é uma corrida que nós precisamos nos preocupar com ela. Ou seja, o tempo de vida que nós temos aqui na terra é um tempo que temos que nos preocupar e entender que precisamos ver de uma melhor maneira. Então nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficar parados, muito menos retroceder. Existem aqueles que estão parados, outros estão andando, mas quando eu vejo Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus, dizendo aqui que nós devemos correr para a carreira que nos está proposta, significa que nós não podemos perder tempo. E nós vamos perceber que existem muitas pessoas que ainda não entenderam que a vida é curta e não estão aproveitando a vida como deveriam aproveitar.
Então, eu falei aqui que infelizmente algumas pessoas estão paradas, outras estão andando, mas a orientação de Paulo é para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Infelizmente, existem pessoas que pararam pelo meio do caminho, fazendo com que a sua vida fique sem sentido. Pessoas que andam sem graça, pessoas que estão perdendo o alvo. Algumas se machucaram, outras estão decepcionadas, feridas, outras foram abandonadas, outras se sentem destruídas com alguma coisa que a vida lhe proporcionou. E hoje já não conseguem mais correr como um atleta que tem o alvo. Mas a todo tempo, quando eu olho para o versículo 1 de Hebreus capítulo 2, Paulo fala que devemos correr a carreira que nos está proposta. Mas infelizmente muitos pararam pelo meio do caminho e se encontram parados. Eu posso dizer que quantas pessoas estão com seus ministérios parados? Quantas pessoas estacionaram e deixaram seus dons de lado, achando que não tem mais jeito? Quantos propósitos nós fizemos com Deus e começamos bem, mas por algum motivo nos cansamos e paramos pelo meio do caminho. Mas o verso de número 1 diz que, o verso de número 1 começa com a seguinte palavra: portanto. É uma conjunção conclusiva. É uma conclusão de um raciocínio, ou seja, nesse caso o escritor ele estava se referindo aos exemplos dos heróis da fé do capítulo 11. Quando ele fala portanto, é uma conjunção conclusiva. Embora seja o início de um capítulo, mas nós vamos entender que é uma continuidade do capítulo anterior, ou seja, do capítulo 11. E o que está escrito no capítulo 11? Está escrito sobre a história dos heróis da fé. Então nós precisamos entender que o escritor do livro dos Hebreus estava mostrando para nós que precisamos continuar a nossa corrida com perseverança, cumprindo então aquilo que o Senhor nos confiou. E o que eu gostaria de falar nesta manhã é de algumas dicas para que a gente possa se manter firme na corrida, ou para que possamos voltar a correr se porventura alguém se encontra parado. E a primeira que eu vejo aqui é que o escritor no versículo 1, ele fala que havia uma nuvem de testemunha ao redor. E nós vamos entender o porquê que ele fala sobre isso. Vamos ler novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, eu quero falar aqui da primeira dica que nós temos para que possamos continuar a corrida para aqueles que estão correndo, ou voltar a correr para aqueles que pararam. A primeira coisa que o escritor diz, que nós estamos então rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Por que ele está falando sobre essa tão grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor? E eu coloquei aqui 3 pontos. Ele pode estar falando para os milhares que estão correndo, dizendo que muitos já venceram e completaram a carreira. Ou seja, se você está correndo a carreira que o Senhor te deu, você precisa continuar correndo, porque muitas pessoas já concluíram a sua carreira. Então nós precisamos olhar para a grande nuvem, ou seja, aqueles que testemunham, que mostram para nós que valeu a pena. Valeu a pena continuar correndo. Então a primeira coisa que eu vejo é que ele pode estar falando para milhares que estão correndo, dizendo que muitos já venceram e completaram a sua carreira. Ou seja, não pare. A segunda coisa que eu posso dizer é que ele
poderia estar falando para aqueles que estão parados e desanimados. Talvez ele estava ali liberando uma palavra de motivação, de ânimo, de encorajamento. Ou seja, ele está falando de uma tão grande nuvem de testemunha para aqueles que talvez estão parados, tristes, desanimados, cansados. E quem nunca passou por este momento? Quem nunca passou por um momento de desânimo, de assim, achar que não dá para ir mais? Talvez o escritor estava falando para pessoas que estavam paradas. E como nós encontramos pessoas paradas? E como nós encontramos pessoas desanimadas? Mas talvez ele estava ali liberando uma palavra de ânimo, dizendo assim: olha, existe uma grande nuvem de testemunho, ou seja, tantas pessoas que lutaram, que diante de tantas lutas continuaram e não desanimaram. Então, talvez ele estivesse falando para pessoas que estavam paradas, desanimadas. Mas na terceira, eu coloquei uma terceira possibilidade. Talvez ele estava mostrando que esta nuvem inclui aqueles que já passaram por situações semelhantes e até piores, mas perseveraram e conseguiram completar a carreira. E estes, meus irmãos, eu me refiro àqueles que nós encontramos aqui no capítulo 11. Eu queria ler alguns versículos. Versículo 2 diz assim: pois foi por meio dele que os antigos receberam bom testemunho. Deles quem? O versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Qual foi o testemunho de muitos antigos, ou seja, dos heróis da fé? O testemunho foi que eles se basearam em alguém que tinha fé. E quando olharam alguém que tinha fé, eles também continuaram a sua carreira. Mas no versículo 4 e versículo 5 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Versículo de número 5, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado por Deus, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 33 diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Nós vamos entender que a grande nuvem de testemunha são pessoas que lutaram e pela fé elas continuaram firmes diante de todas as lutas e chegaram até o fim. Agora, o que muitas das vezes acontece é que a gente fica olhando para um momento difícil que a gente está vivendo e fala assim: só eu estou vivendo isso. Não é possível. Eu olho uma família abençoada, eu olho um irmão abençoado, e a gente acha que só a gente está passando por problema e pensa então que é momento de parar, estacionar. Mas quando eu vejo Pedro, irmãos, na primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A nuvem de testemunha, irmãos, a gente precisa entender que é para dizer para nós que nós não podemos parar, e se nós resolvermos continuar correndo a carreira, nós iremos também, como os heróis da fé, alcançar o nível superior a qual Deus tem separado para nós. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós não podemos parar de correr, ou para aqueles que estão parados, que precisam voltar a correr, é que a gente precisa olhar para alguém
e encontrar em alguém uma testemunha do que valeu a pena. E quando eu falo isso, eu poderia falar de tantos homens de Deus que eu conheço e tenho como referência para a minha vida. Mas sempre quando eu falo de uma referência para mim, eu falo do meu avô, pastor Moacir. Com 83 anos, hoje, um homem que passou muitas lutas, mas quando eu olho para ele, inclusive ele se encontra enfermo desde janeiro, já fez fisioterapia, está tomando medicamento, mas ainda se encontra enfermo, já oramos por ele, mas contudo, quando eu chego na casa do meu avô, eu vejo aquele sorriso. Ele manda pegar o violão e ele então começa a cantar, e daqui a pouco ele joga o violão na minha mão, canta, agora é a sua vez de tocar. E vocês sabem que o meu avô ele tem muitos hinos, é para lá de 500 hinos, todos eles composição própria. Então, é um homem assim extraordinário, mas um homem que passou muitas lutas, inclusive tem passado agora por causa de uma enfermidade. Mas quando eu olho para ele, eu falo assim: vale a pena continuar correndo. Vale a pena continuar a carreira, às vezes com dificuldade, às vezes com lutas, às vezes o desânimo vem, mas eu lembro do meu avô falar assim: existe uma testemunha, e é uma testemunha que está vivo, para que eu possa olhar para ele e falar assim: vale a pena continuar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero falar, para que a gente possa correr a carreira que nos está proposta, o escritor ele deixa para nós aqui um conselho. E eu vou ler o versículo 1 todinho para que a gente possa entender. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que a gente possa correr e cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Eu vejo aqui que nós precisamos deixar tudo que nos atrapalha. Devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Ou seja, devemos nos desembaraçar, em outra versão, de todo peso e pecado. E eu coloquei: quem nunca passou por momentos difíceis? Quem não passou ou passa pelo Getsemane como Jesus passou? Quem não passa por privação ou por pressões? Não há pessoas extraordinárias na igreja, mas o que nos difere é a capacidade que uns têm de deixar todo o peso e todo o pecado. É por isso que alguns vão mais longe e outros param pelo meio do caminho, porque é justamente esta capacidade de entender aquilo que a gente precisa deixar. E quando eu falo deixar todo o peso, porque peso é diferente de pecado, tem coisas que nós carregamos na nossa vida que nós não vamos dizer que é pecado, mas tem coisas que a gente entende que são práticas pecaminosas. E às vezes a gente fala assim: não, isso aqui não é pecado, então vale a pena a gente levar, não tem problema. Mas às vezes aquilo que estamos levando é um peso desnecessário. A gente precisa entender qual é o peso que nós estamos carregando, ao ponto de nos levar ao cansaço e nós pararmos pelo meio do caminho e não mais corrermos a carreira que nos está proposta. Qual é o peso? Quando eu falo de peso, eu falo daquilo que não é pecado, mas também que não é mais necessário a gente carregar. É como se você fosse para uma viagem e você colocasse tanta coisa dentro da mala. E mulher gosta disso, né? Parece que vai, né? Ou seja, ela vai passar 2 dias fora, mas são tantas malas que na verdade parece que são 2 meses. E a perguntinha é: existe necessidade para isso? Eu tenho 2 meninas e vocês conhecem, né? Então, assim, quando a gente fala em viajar, dependendo de quantos dias vamos ficar fora, vamos supor, 1 semana, elas começam a arrumar a mala com 2 semanas de antecedência. E eu fico observando, aquela mala fica lá no quarto, né? Lá no meu quarto. Eu falo: minha filha, para que isso aqui? A gente vai viajar amanhã? Não, meu filho, é porque... E uma lista enorme de tudo que tem que levar.
e vai colocando na mala e vai ticando, bota na mala e vai ticando, bota na mala e vai ticando, mas você vai precisar disso tudo? Não sei, amor, vai que eu precise. Aí eu fico olhando para aquilo, falei, meu Deus do céu, e haja carro, né? Ainda bem que eu tenho uma Kombi, e quando fica muito assim, eu falo, vou de Kombi, hein? Não, a gente vai de carro, porque Kombi não tem ar-condicionado. Falei, não, porque tanta mala que vocês estão levando. Mas a pergunta é, tem necessidade de tudo isso? E quem carrega é o bonitão aqui. Entendeu? É o bonitão, desce mala, sobe, desce mais mala, e quando volta, parece que volta com muito mais coisa, né? Mas a pergunta é, tem necessidade? Às vezes a gente está carregando um peso, irmãos, quando na verdade devemos deixar de lado, porque o peso desnecessário pode fazer com que a gente se canse pelo meio do caminho naquilo que Deus nos deu para fazer. Eu não sei qual é o peso que você carrega. Pastor, mas não é pecado, qual o problema? Sim, não é pecado, mas a pergunta é, isso está te atrapalhando a corrida que o Senhor te deu para correr naquilo que Ele te deu para fazer? O que é que você está carregando hoje como aquilo que é de estimação? A pergunta é, de fato é necessário? Porque tem muita gente cansando. Às vezes a gente se cansa, sabe como? Levando e caminhando com pessoas quando Deus já falou assim, deixa de lado. Acabou. Por exemplo, por um bom tempo Abraão se cansou levando Ló. Por um bom tempo Abraão se cansou com os pastores de Ló. E ele falou assim, Senhor, mais ou menos assim, né? E daqui a pouco ele, calma aí, não tem nenhum pecado carregar Ló, mas calma aí, é um peso para mim, é uma confusão entre os nossos pastores, e eu vou fazer uma proposta para ele, deixar ele bem à vontade. E a Bíblia nos fala então que ele chegou para Ló e falou, Ló, escolha para onde você deseja ir. E Ló escolheu e ele foi, e dali então Abraão começou a caminhar e a fluir no propósito que o Senhor tinha para a vida dele. O que você tem, o que você carrega na sua vida, que você já entendeu que embora não seja pecado, mas é um peso. Nesta manhã, eu começo a encontrar aqui que para que a gente possa ter uma corrida bem-sucedida naquilo que Deus nos confiou, nós precisamos primeiro deixar todo o peso, tudo aquilo que nos embaraça. Por que precisamos deixar? E eu coloquei 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Tu, pois, sofres aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Ele não está falando de pecado não, irmãos. Ele está falando de coisas desta vida, que nós precisamos entender o que é que eu estou ainda segurando, que está me cansando ao ponto de eu perder as minhas forças e não cumprir a carreira correndo. Diz então, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Tem muita gente que não está correndo como deveria, porque está embaraçado com tantas coisas desta vida. Mas ele também diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso e diz, é pecado. Agora, o pecado é tudo aquilo que nós entendemos que é contra a palavra de Deus e que também coopera para tirar a gente desta corrida ou até mesmo trazer um desânimo, porque a gente vai brincando com o pecado. Vocês conhecem a história de Sansão, sim ou não? Por diversas vezes, ele estava ali brincando com o pecado, com a força que ele tinha. Ele estava usando a força para o alto benefício, para o seu próprio benefício. E a Bíblia nos fala então que, enquanto ele estava usando, parecia que estava tudo bem. E ele se acostumou com o pecado, usando a força que Deus deu a ele para um outro propósito. E quando menos ele esperava, a Bíblia nos fala que ele pensou que ele tinha força e já não tinha força, e agora ele estava nas mãos dos seus inimigos. Então, quando a gente fala que se desembaraçar de todo o pecado, pecado é aquilo que nos assedia,
aquilo que traz desânimo para a nossa alma, tira as nossas forças e impede que a gente viva para o propósito de Deus. E aquele que está em pecado, ele não vai conseguir correr a carreira que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque ele está comprometido com outras coisas. E a gente começa a encontrar isso na nossa vida quando nós começamos a fazer uma autoanálise. Por que eu estou desanimado? Por que eu estou sem força para orar? Por que eu estou sem força para ler a palavra? Por que eu estou sem força para continuar seguindo e cumprindo o propósito que Deus me deu? Muitas das vezes nós vamos entender que nós já estamos tomados pelo pecado. Por quê? Porque o pecado, ele sempre busca aquele que não se compromete com aquilo que Deus estabeleceu na sua carreira. Por que Sansão foi pego pelo pecado? Porque a força que Deus deu a Sansão, está lá no livro de Juízes, foi para que ele destruísse os filisteus. Mas não, ele estava usando a sua força para que ele pudesse se relacionar com muitas mulheres. E nós vamos perceber que Sansão, se envolvendo com isto, quando ele pensou que poderia cumprir o propósito, ele já não tinha força. Então a gente precisa entender que o pecado, ele vai tentando nos dominar, mas com o propósito de fazer com que a gente perca o alvo, que é a corrida, no qual o Senhor nos estabeleceu para que a gente possa viver o seu propósito aqui na terra. E isso nós vamos perceber, queridos, que acontece. Muitas das vezes o pecado, ele pega aquele que está parado pelo meio do caminho. Por exemplo, você acertar um alvo em movimento é muito mais difícil, mas um alvo fixo é um alvo muito fácil de se acertar, sim ou não? Então nós vamos entender que aqueles que estão parados pelo meio do caminho e não mais correndo a carreira que o Senhor lhe deu, é um alvo fácil. Às vezes a gente está na vida da igreja, não, eu quero viver o meu tempo agora, porque eu trabalhei muito, sabe? Eu me dediquei muita obra, e agora eu quero ficar aqui só sentadinho, eu não quero me envolver com nada, eu não quero me comprometer com nada, né? Eu quero ficar quietinho aqui. Muitas das vezes, esse tempo pode ser o tempo que o inimigo vai usar para tentar te assediar. Agora, quando você está correndo, cumprindo a carreira que o Senhor lhe deu, dificilmente o inimigo vai alcançar êxito. E eu me lembro que quando Neemias estava lá reconstruindo os muros, a Bíblia nos fala que os inimigos tentaram fazer com que ele descesse do lugar que ele estava trabalhando para um bate-papo, para uma conversa. Ou seja, para um pouquinho a obra, Neemias, e desça aqui para a gente bater um papo. Só que Neemias falou assim, não, eu tenho que cumprir a carreira. É melhor eu continuar correndo aqui, trabalhando na grande obra que eu estou fazendo, do que parar para conversar com o inimigo. Porque se eu parar, eu serei um alvo fácil do inimigo. Quantas pessoas estão parando? Quantas pessoas estão desistindo do propósito, né? E às vezes até mesmo na obra de Deus, trabalhando, e é um grande levante que vem, e as pessoas não estão discernindo que o inimigo quer parar. Porque uma vez que ele nos para, ele nos vê como um alvo fácil, e rapidamente ele vai minar as nossas forças, e vai impedir que a gente continue correndo para cumprir o propósito. Então a gente precisa deixar todo embaraço, todo peso, mas também precisamos vigiar, porque o inimigo quer que a gente pare para tomar a nossa vida com todo o pecado. Agora uma outra coisa que eu vejo aqui, a terceira coisa que eu vejo, que foi perseverante, para que aqueles que estavam correndo continuassem a sua corrida e cumprisse o seu propósito. Nós vamos ver aqui, ainda no versículo 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta. Irmãos, a corrida que nós estamos tendo, o ministério que Deus entregou para nós, é um ministério que nós não podemos caminhar de qualquer maneira. A palavra perseverança aqui é a chave deste versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Pois ninguém precisa de perseverança no dia bom. Quem é que precisa perseverar quando está tudo bem? Quem? Ninguém, está tudo bem. O vento está soprando a favor, está tudo mil maravilhas. Precisa perseverar? Não. Mas quando estamos diante de uma situação difícil, ele fala que precisamos de perseverança. É no dia mau que nós necessitamos dela. Quando a vontade de desistir vem sobre nós, nós precisamos aprender a perseverar, ou seja, a não olhar para as circunstâncias e nem para os obstáculos. Nós precisamos perseverar na corrida, não com uma visão natural, mas com uma visão espiritual. E só persevera quem tem visão espiritual. Sabe por quê? Perseverança significa você olhar para as lutas, mas você olhar com os olhos da fé. E quando nós olhamos com os olhos da fé, nós não enxergamos as lutas, embora elas estejam ali, mas nós já estamos olhando para o que tem depois das lutas. Então a perseverança, ela vem para quem tem fé, para quem realmente entende o propósito para qual foi chamado. Eu não sei qual é o propósito para qual Deus te chamou, mas eu entendo que talvez você esteja tendo muitas dificuldades, mas uma coisa que eu vejo é que precisamos ter perseverança. Perseverança é, eu tentei hoje, ainda não consegui lidar e resolver o problema. Tentei amanhã, ainda não consegui. Tentei o outro dia, ainda não consegui. Ou seja, perseverança significa nunca desanimar até conseguir resolver aquilo que está na nossa frente. Esse é o terceiro ponto. E nós vamos entender que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, ele fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Olha a orientação de Paulo: correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desenfreados golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando aqui sobre a sua carreira ministerial. Ele estava então tomando todo o cuidado, porque diante do seu ministério, ele iria encontrar muitas dificuldades, mas a questão da perseverança é como um atleta. O atleta sabe as dificuldades que ele vai encontrar pelo meio do caminho. Então o que ele faz? Ele se prepara para aquela prova que ele vai prestar, e ele então também entende alguns lugares que ele vai precisar perseverar muito. Alguns atletas se cuidam no início, outros se cuidam melhor no meio do trajeto, outros se cuidam melhor no final, mas cada atleta entende aonde precisa perseverar para que possa cumprir aquela prova. É isso que nós precisamos entender, e precisamos perseverar. Nós vamos entender que quando nós perseveramos, nós adquirimos experiência. E vamos entender que dentro das experiências da perseverança, nós vamos então superar as dificuldades, mas ao mesmo tempo, nós estaremos em condições de ajudar tantas outras pessoas que passarão pelas provas que um dia nós passamos. A quarta e última coisa que eu quero falar. A Bíblia nos fala aqui no versículo
2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A quarta coisa que eu vejo que precisamos ter na corrida da nossa vida é que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, e este se chama Jesus. Ou seja, precisamos tirar os olhos daquilo que é natural, para olhar para aquilo que os homens podem fazer pouco caso, mas quem confia em Cristo coloca os olhos nele. Porque quando nós olhamos para a situação adversa, nós podemos perder a fé, como os discípulos olharam para a tempestade e ficaram desesperados. Mas nós vamos entender que nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? As pessoas estão olhando para o homem, esperando no homem a solução para que possa continuar a sua carreira. E eu coloquei aqui, sabe por quê? Quando nós olhamos para as pessoas e elas estão sempre suprindo as nossas necessidades, nós ficamos felizes. Porém, quando elas não correspondem como nós esperamos, nós ficamos decepcionados. E é aí que muitas pessoas mergulham num poço sem fim de desânimo e aflição na sua alma. Por quê? Porque os olhos não estavam em Jesus, o autor e consumador da fé, mas os olhos estavam no homem. E nós vamos entender que a nossa demanda, ela é tão grande quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer, que se nós não olharmos para Ele, nós não conseguiremos entender a nossa trajetória e muito menos as dificuldades que nós encontraremos pelo meio do caminho. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele é o autor, e quando eu vejo aqui a palavra autor, eu vejo que ele é a origem. Ele é a origem de tudo. Quando nós olhamos para Jesus como o autor da nossa fé, nós começamos a enxergar que Jesus, ele começou em nós a boa obra, e pela carreira que nós estamos trilhando aqui na terra, nós precisamos entender que quando olhamos para ele no início, ele é aquele que vai nos levar até o fim, porque diz a palavra que ele começou em nós a boa obra, e ele há de aperfeiçoar naquele grande dia. Então nós precisamos olhar para o autor, aquele que dá o início, o start na nossa vida. Tem muita gente que começou a correr e parou pelo meio do caminho porque estava olhando para o homem, mas aquele que deu o start, olhando para Jesus, mesmo diante das lutas, ele não vai naufragar, como foi aquele discípulo que Jesus chamou: vem, ande sobre as águas. A Bíblia nos fala que o discípulo foi andando sobre as águas e ele pensou que fosse afundar, mas quem começou aquilo foi Jesus. Quem deu o start para que ele pudesse andar sobre as águas foi Jesus, e a palavra de Deus nos diz que o discípulo não afundou, porque Jesus começou e ele concluiu a boa obra. Precisamos olhar para Jesus, porque quando nós começamos em Jesus, ele é aquele que nos garante até o fim. E com ele nós não temos decepção. Com ele nós somos surpreendidos. Quando pensamos que não tem mais jeito, ele vem e nos coloca então as suas mãos e nos guia pelo caminho da verdade, e nós então voltamos a correr contentes, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até aquele grande dia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora, por que nós devemos olhar para Jesus? Por que nós devemos olhar para Jesus?
diante da carreira que nós estamos trilhando aqui nesta terra. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma alegria na eternidade. Versículo 2, a parte B do versículo, eu vou ler toda, mas a parte B. E tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, presta atenção agora, a partir de agora, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Por que precisamos olhar para Jesus? Porque Jesus, ele tinha uma alegria, não nas lutas, mas a alegria dele estava na eternidade. Ele suportou a cruz, a vergonha da cruz, porque os seus olhos não estavam nesta terra, mas os seus olhos estavam na eternidade. Ele estava olhando para aquilo que o aguardava depois da vergonha, do caminho que ele trilhou ali para chegar no Getsêmani. Depois da vergonha dele estar na cruz e ser cuspido, uma flecha o transpassou. Depois da vergonha dele ser então indagado por aqueles ladrões e também pelas pessoas que mandavam ele descer dali e salvar a si mesmo. Mas depois que Jesus olhava tudo isso, a Bíblia nos fala que ele estava alegre, porque os seus olhos estavam na proposta. E eu vou ler novamente. E tendo os olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus estava alegre diante de um momento difícil, porque ele estava com os olhos na eternidade. Eu preciso olhar para Jesus, porque eu aprendo com ele que eu não posso ficar olhando para as circunstâncias, mas eu preciso olhar para a eternidade. Irmãos, a eternidade não é algo que vai chegar, a eternidade é algo que está dentro de nós, e quem tem a eternidade dentro de si e sabe, reconhece, não fica esperando o amanhã chegar, porque já está dentro de nós a eternidade. Uma outra coisa que eu vejo é que que nós precisamos olhar para Jesus, é que ele não buscou a glória dos homens. Ele não esperou os aplausos dos homens, pelo contrário, ele só recebeu dos homens palavras de ofensas. Ele recebeu ali chicotadas. Então, quando nós devemos olhar para Jesus, é justamente isso, não esperar nada do homem, mas esperar de Deus. É um princípio espiritual. Tem muita gente esperando coisas do homem. Quando o homem não dá, as pessoas ficam frustradas. Mas Jesus não esperava nada dos homens. Ele não esperava nada dos discípulos. Ele não esperava nada das autoridades. Ele esperava naquilo que o Pai havia prometido. Filho, vai lá embaixo, cumpre o propósito, mas fica tranquilo que depois você vai subir. E o seu lugar está aqui à minha direita. Então, quando eu falo que devemos olhar para Jesus, nós devemos olhar para Jesus aprendendo com Ele que devemos olhar para o Pai e aquilo que o Pai tem, e não olhar para os homens. Uma outra coisa que eu vejo quando eu falo que devemos olhar para Jesus, é que a alegria do mundo é passageira, e fazer a vontade de Deus, para o homem natural, é necessário entender os princípios do reino de Deus. Então, olhar para Jesus, é mesmo que a gente esteja triste aqui, a gente precisa entender que fora a gente está triste, mas dentro a gente tem alegria. Jesus, ele tinha alegria, está aqui no versículo, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele ir para a cruz sofrer, era um motivo de alegria. Então, olhar para Jesus é entender que a alegria de sofrer na nossa caminhada, na carreira a qual estamos correndo, é diferente da alegria do mundo. Tem gente que quer a alegria do mundo, mas não, irmãos. E como a gente passa por luta, sim ou não? Como a gente passa por dificuldade. E um dia desse eu estava conversando com algumas pessoas, pastor, eu imagino como é que esteja a sua cabeça com isso e com aquilo. E eu sempre digo, realmente, eu estou chateado, eu estou triste, né? Assim, com tudo que está acontecendo, mas o meu coração está com muita alegria, porque existe a paz de Deus no meu coração.
E a alegria que nós temos aqui não é quando tudo está bem, não. Porque Jesus estava ali sendo crucificado, mas a Bíblia nos fala que ele estava cheio de alegria. Então, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, é aprender que nós precisamos nos alegrar, mesmo quando estivermos em situações complexas. E eu quero chamar aqui os irmãos do Ministério do Louvor para a gente concluir. Olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. A gente precisa entender que quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele troca toda a tristeza que um dia pode ter feito você parar de correr. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é trocar toda tristeza pela alegria de Jesus para que a gente possa voltar a correr. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é receber combustível para que a gente possa continuar correndo mesmo diante das adversidades. E eu coloquei aqui o fruto que nós vamos obter correndo a corrida que o Senhor nos confiou, olhando para Jesus, é realmente entendermos que nós conseguiremos chegar ao alvo. E eu coloquei aqui Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei eu sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O que nós entendemos aqui, irmãos? Nesse versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, a promessa de Jesus para aqueles que estão correndo é que quando nós chegarmos ao final da nossa carreira, assim como ele suportando as aflições aqui na terra, e na leitura que nós fizemos, diz que ele se assentou à direita do trono de Deus. O final do versículo 2, ele não só se assentou à direita de Deus, mas ele diz aqui em Apocalipse 3, 21, que eu vou ler novamente: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, não é tempo de parar. Se você se encontra parado hoje, meu Deus, esta palavra é para você. Ah, pastor, eu acho que eu vou começar a andar. Paulo não, o escritor de Hebreus não diz que devemos andar. Ele diz que devemos correr. Mas pastor, será que eu vou conseguir correr? Se você olhar para o autor e consumador da sua fé, eu tenho uma certeza. Por exemplo, eu não estou podendo correr porque os meus joelhos estão ruins. Mas como eu gostaria de correr? Mas quando eu olho para Jesus e me deparo com esse texto, falando da carreira ministerial, ou da carreira da vida cristã, eu vejo que mesmo quando a gente acha que só consegue correr, na verdade, Jesus ele fala assim: não, se você olhar para mim, você não vai, melhor, que a gente acha que só pode andar, Jesus olha para a gente e fala assim: não, você não é capaz só de andar, na verdade você é capaz de correr, porque quando você olha para mim, você começa a ver e a entender
aquilo que você não é capaz de fazer, mas que agora você se torna capaz, porque não é de nós, mas apesar de nós, aquele para quem nós olhamos, ele nos capacita e nos dá graça para que a gente possa correr. Agora eu fiquei em casa meditando, por que o escritor ele manda a gente correr e não fala para a gente andar? Irmãos, é porque nós estamos cumprindo a carreira que o Senhor nos confiou. E precisamos correr mesmo, porque o Senhor tem pressa com a sua obra. Meu Deus. O Senhor tem pressa com a sua obra. E nesta manhã, eu quero orar por você que está fadigado, com desânimo na sua alma. Se você se encontrava parado hoje, eu te convido a começar a andar e a olhar para Jesus, porque quando você olhar para Jesus, você não mais vai andar, mas Ele vai te fazer correr. Porque é só quando olhamos para Jesus que nós conseguimos fluir naquilo que Ele tem para nós. Mas nós queremos também orar por você que está correndo, achando que não vai conseguir completar a carreira. Aquela corrida que você sabe que você está quase chegando, mas você também está quase entregando as pontas. Nesta manhã o Senhor manda dizer para você: não é hora de parar de correr, é hora de você olhar para o autor e consumador da tua fé. Aquele que deu start na sua vida é aquele que está te esperando lá na linha de chegada, dizendo: vem filho amado, vem filho amado. Você não vai parar, você não vai retroceder. Nesta manhã nós queremos orar por você. Eu quero convidar o Francinaldo, ele vai ministrar essa oração e também vai ministrar uma canção, para que a gente possa concluir este momento de culto. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Receba aí esta oração em nome de Jesus. O Senhor dá força ao cansado e restaura o ânimo a quem não tem nenhum vigor. Colocamos diante de Ti essa manhã, Senhor. Tudo aquilo que tem sido excesso em nossa vida. Quando estávamos no monte conversando com Teu servo, ele deu o exemplo daquele que tem que subir uma alta montanha e está carregando uma mochila. E aí ele sabe que tem que esvaziar sua mochila com aquilo que não há necessidade de carregar, para que essa subida se torne possível, Senhor. Renova nossas forças essa manhã. Porque, como disse Paulo, não sabemos o que nos aguarda pela frente, Senhor. Ele disse: a não ser cadeias, prisões e açoite. Mas ele também sabia que tudo isso iria redundar em bênção para a vida dele. Vem com Teu Espírito nessa hora. Fortalece o cansado, revigora. Sopra essa manhã. Tira todo o excesso de bagagem, Senhor. Todo o apego, Deus. Aquilo que tem nos atrapalhado de correr. Já não é mais tempo de andar, mais tempo de correr. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito. Renova, restaura. Que possamos ser como Jesus,
humildes e obedientes em tudo, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua bondade colocou jardim em mim. O seu benefício, tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Senhor, eu também oro por essa pessoa que hoje está se reconciliando contigo. Oh Deus, toma pelas mãos, Senhor. Esse também que está dando os primeiros passos hoje. Esse que reconhece que precisa do Senhor. Que reconhece que é dependente de Ti, ó Deus. Ajuda, meu Senhor. Ajuda, meu Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Te louvamos, meu Pai, por esta palavra. E te louvamos também, Senhor, porque esta pessoa, ela voltou a correr. Sim, Deus.
Ó Pai, talvez ao iniciar, meu Pai, este culto, essa pessoa estava desanimada, parada, estacionada. Verdade. Mas, meu Pai, a partir desta palavra, desta manhã, esta pessoa, meu Pai, ela vai se lembrar de tantas outras que também tiveram lutas, dificuldades, mas não pararam, continuaram. Senhor, esta pessoa vai ser perseverante, esta pessoa vai abandonar todo o peso e vai deixar todo o pecado. Esta pessoa vai colocar os olhos dela em Jesus, ó Pai, e ela então, Senhor, vai conseguir completar a carreira e terminar esta corrida. Esta é a palavra que nós liberamos. Eu não sei aonde foi que esta pessoa parou, eu não sei aonde foi que esta pessoa caiu, mas esta manhã é uma manhã daquele que começou a boa obra na sua vida. Ele te chama hoje para que você volte a correr, porque a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Ele está te esperando lá na linha de chegada. Eu ministro essa palavra sobre a sua vida e também libero uma semana de bênção, de vitória. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.